Igualmente, o nosso candidato, o Jorge Trabalho Parcelar também, para interagir com o candidato. Todo mundo tenha boa noite. Muito bom dia a todas e a todos. Espero estar a ser bem ouvido e bem visto. E é um grande gosto participar nestas provas de doutoramento apresentadas pelo Dr. Hélder Injojo, que para o efeito apresenta um documento, um texto com o seguinte título: Regime jurídico da eleição do deputado e dos membros das Assembleias dos órgãos descentralizados, implicações nas funções representativa, legislativa e fiscalizadora à luz da ordem jurídica moçambicana. Eu estou a ouvir aqui com algum eco, não sei se seria possível não ter este eco à medida que vou falando. Portanto, nesta ocasião, gostaria de cumprimentar todos os presentes e, em especial, todos aqueles também que nos acompanham via plataformas digitais, mas permitam-me, claro, de uma forma muito calorosa, começar por saudar o Sr. Presidente deste júri, o magnífico reitor da Universidade Católica de Moçambique, que tenho o gosto de conhecer pessoalmente, e na sua pessoa também cumprimentar a generalidade da comunidade académica e também dizer-lhe que é da minha parte um grande gosto continuar a colaborar com a Universidade Católica de Moçambique. E esta prova de hoje é bem o exemplo da continuação dos trabalhos e do desenvolvimento desta instituição, e em particular na área que eu conheço melhor, que é aquela que diz respeito ao direito. Portanto, também aproveito esta ocasião não apenas para saudar o Sr. Professor Filipe Sungo, mas também para me regozijar pelo facto de estarmos com mais uma prova de doutoramento e na certeza de que este caminho que tem sido percorrido tem tido também a intervenção decisiva do Sr. Reitor neste tempo do seu mandato. E, portanto, fica aqui também este meu testemunho de agradecimento e também de homenagem ao Sr. Reitor por tudo aquilo que tem feito pelo desenvolvimento desta universidade e, em particular, da FADIR, da Faculdade de Direito. Também gostaria de cumprimentar os colegas deste júri, naturalmente, o seu supervisor, o professor Melquisedeque Moa Paula, também que já conheço há muito tempo, também foi meu aluno nestes cursos de doutoramento, o professor Barbosa Moraes, também cumprimento, que é parceiro de encargo de arguição, que são sempre aquelas tarefas mais picantes destas provas e por isso também mais interessantes. E também cumprimento os outros dois colegas que são vogais, o professor Hamilton Serra Sartre Carvalho, também que foi meu antigo doutorando e em cujas provas de doutoramento também participei. Vejo com grande agrado o crescimento de pessoas mais novas no fundamento das matérias e com algum desagrado o envelhecimento daqueles mais velhos que acompanharam o desenvolvimento dos mais novos. Mas a vida é assim mesmo, nós crescemos e também decrescemos à medida que a curva da vida se vai desenvolvendo. E também cumprimentar o professor Viriato Dias, da Academia de Ciências Políticas, e também muito gosto em participar nestas provas e em partilhar com ele também este momento de natureza científica. Permito-me ainda também uma palavra à professora Clara Mucovela, que também foi minha aluna nessas provas, neste curso, e que agora vejo com grande gosto que tem funções de coordenação e, em particular, nesta prova, faz o seu secretariado. E, por fim, mas sempre em primeiro lugar, claro, cumprimento o senhor candidato, o Dr. Hélder Injojo, que, como ele muito bem disse, já o conheço há muitos anos, porque já foi meu aluno no mestrado noutra instituição e agora nesta instituição como doutorando, e portanto é também com grande gosto que vejo chegar
digamos assim, à reta da meta, ainda que a meta ainda não tenha sido cortada, deste longo percurso, que é o percurso da obtenção do grau de doutor em Direito pela Universidade Católica de Moçambique. E, portanto, desejo-lhe, como imagina, as maiores felicidades. Já falta pouco para que esse percurso possa ter uma conclusão, mas é um percurso importante este momento de provas públicas, uma vez que aqui não há nada a esconder, estamos totalmente na total transparência perante a comunidade científica e perante o público em geral. E, portanto, também as minhas saudações e também melhores desejos de que tudo corra pelo melhor durante a prestação destas provas. Aliás, que já começaram com uma excelente intervenção que fez ao apresentar a sua tese, o que é sempre um momento também de desanuviamento e de descompressão, como é natural, já passei por isso, já estive desse lado, é sempre assim, é bom haver agora, no meu tempo isso não acontecia, haver este momento de apresentação da tese, digamos, à moda antiga, o candidato, coitado, só começava a falar para se defender dos ataques dos arguentes, mas hoje, realmente, o candidato é o primeiro a falar para ir logo defendendo e com isso também se descontraindo e não se enervando o conteúdo da sua própria tese de doutoramento. Ora bem, em relação à tese propriamente dita, que foi aqui apresentada, eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, normalmente nós costumamos de receber primeiro as más notícias e depois as boas notícias, não é? Mas nós aqui vamos fazer ao contrário. Vamos começar pelas boas notícias e depois vamos passar às más notícias. E as boas notícias é que eu li esta tese e devo dizer que gostei bastante desta tese. É uma tese bem escrita. É uma tese que tem uma sequência lógica e, portanto, há aqui uma preocupação de encadeamento lógico das matérias. Há, julgo que uma boa escolha na sequência das matérias, portanto, desse ponto de vista, julgo que é importante. É uma tese que tem um aparato bibliográfico razoável, podia ser um pouco melhor, mas penso que para o tema em si acho que está adequado e para aquilo que eu tenho visto hoje neste panorama lusófono é até um acervo bibliográfico que foi consultado bastante apreciável, portanto também tem da minha parte, tem essa apreciação positiva. A divisão das matérias pelos capítulos também me parece boa e o aspecto que eu queria aqui realçar em particular no que respeita às boas notícias, ou seja, as coisas positivas que eu tenho a dizer em relação a esta tese, é de facto o facto da tese ter mesmo uma tese. A verdade é essa. Uma tese que é uma tese original, vamos ver se é uma tese certa, mas que é uma tese original e que é uma tese que, digamos, vai fazer furor, também é. E por isso é uma tese também feita com coragem, que é uma coisa que infelizmente vai desaparecendo na nossa vida coletiva, seja ela na vida académica, seja ela na vida política, seja ela na vida judicial. Ou seja, o que nós assistimos hoje é realmente a uma diminuição do oxigénio da liberdade e da democracia, infelizmente. E esta prova de hoje, e esta tese, ainda que possamos discordar das suas conclusões, que é o meu caso, mas não deixo de louvar aqui a coragem do candidato de se apresentar com uma tese que é muito mais do que aquilo que ele escreve. E esse é outro aspecto positivo, porque isto, no fundo, há aqui no fundo duas teses, depois já vou explicar. E por isso também, daí ainda maior a originalidade desta prova e talvez por isso mesmo a sua maior coragem. Portanto, acho que o seu candidato está de parabéns em relação àquilo que eu agora acabei de dizer, do ponto de vista das qualidades que eu vejo nesta tese. Mas também vejo coisas menos bem conseguidas, coisas erradas, coisas com as quais não concordo, ou coisas mal explicadas, ou coisas deslocadas, enfim, por aí fora. Portanto, vou aqui fazer um conjunto de críticas, peço para o seu candidato ir tomando nota, julgo que estou a ser bem ouvido, embora não esteja com som de retorno, mas julgo que estou a ser bem ouvido, mas vou fazer aqui um conjunto de observações, talvez dividindo por dois grupos. O primeiro grupo, algumas críticas de natureza metodológica, e depois escolher, num segundo grupo, alguns temas, portanto, críticas mais de conteúdo,
alguns temas em relação aos quais eu vou também fazer as minhas observações. Agora, primeiro, as observações críticas mais de natureza metodológica. E já agora, o seu candidato não referiu, mas a sua tese ou referiu de uma forma indireta, mas também só para quem nos está a ouvir, é uma tese razoavelmente longa, é uma tese de quase 300 páginas. Nos tempos de hoje as teses já são mais curtas, mas mais incisivas. E é uma tese que tem um primeiro capítulo sobre o quadro metodológico, um segundo sobre a gênese jurídico-constitucional da função representativa, legislativa e fiscalizadora, um terceiro capítulo sobre os poderes do deputado e dos membros das Assembleias dos órgãos descentralizados à luz da evolução constitucional, um quarto capítulo sobre o regime de eleição dos deputados e dos membros das Assembleias dos órgãos descentralizados no quadro atual do regime jurídico moçambicano, e depois um quinto capítulo, implicações do sistema de eleição proporcional de lista fechada desse ponto de vista. E depois uma parte final de conclusões, além da própria biografia. Ora bem, mas em relação ao primeiro grupo de questões de natureza metodológica, há aqui vários aspectos que eu gostaria de referir e que me deixaram aqui com alguma dificuldade de percepção. Em primeiro lugar, o candidato diz que a tese é uma tese multidisciplinar de direito constitucional, direito parlamentar e direito eleitoral. Salvo devido respeito, não sei se isto é uma tese se refere a estes três ramos do direito. Para dizer que é multidisciplinar, não me parece que seja multidisciplinar, porque o direito parlamentar e o direito eleitoral são capítulos mais específicos dentro de um ramo maior que é o direito constitucional. Multidisciplinar seria, por exemplo, uma tese sobre direito e ciência política, ou uma tese sobre direito e sociologia, ou direito e história. Ou, digamos, não misturando ciências jurídicas com outras ciências sociais, dentro do direito, uma tese que fosse de direito administrativo e direito internacional público e direito constitucional. Mas aqui não, nós nunca saímos do direito constitucional. Portanto, dizer que é multidisciplinar pelo facto de se falar em direito parlamentar e direito eleitoral, estamos sempre todos dentro do mesmo, que é o direito constitucional. Portanto, aliás, o direito constitucional, na sua essência, ou na sua origem mais antiga, é o direito parlamentar ou o direito político, digamos assim. O direito da organização política, e precisamente é isso que está aqui. São os direitos, o direito de voto, a questão da eleição e a questão do Parlamento. Portanto, não parece que por causa disso seja propriamente uma tese multidisciplinar, mas pode ser que o candidato me convença do contrário. Estou aqui totalmente de boa fé, aberto a que seja convencido de que não tenho razão. Depois, do ponto de vista das matérias que vai carreando para a investigação, há aqui depois uma referência muito ampla à função que o autor descreve com base em três adjetivos, que é a função representativa, função legislativa e função fiscalizadora. Isto, do ponto de vista terminológico, isto não é muito feliz, porque estas três funções, na verdade, são partes integrantes de uma função maior, que era assim que devia ter designado, que é a função parlamentar. Mas quis, no fundo, não dizer não função parlamentar, mas função parlamentar que se subdivide em representação, em legislação e em fiscalização. Mas aqui isto tem um problema. É que a sua tese não é sobre o regime de eleição dos deputados à Assembleia da República. É sobre os órgãos administrativos descentralizados de natureza administrativa. E, portanto, há aqui um problema. Não sei porque é que diz que é uma função legislativa. Que eu saiba, não há função legislativa nos órgãos locais, nos órgãos da administração autárquica, nos órgãos da descentralização administrativa. A função legislativa só existe na função parlamentar nacional da Assembleia da República. E, portanto, devia talvez corrigido isto, não dizer função legislativa, mas função normativa, que é uma coisa um pouco diferente. Porque, realmente, as Assembleias, produto da descentralização, têm uma função normativa, mas não é ao nível da função legislativa, mas ao nível da função administrativa, que é delegada por parte do Estado num processo de descentralização administrativa que também implica uma autonomia normativa de natureza regulamentar. Portanto, este é um aspecto que eu queria aqui referir, porque isto depois no leitor gera uma confusão, porque dá a ideia que estamos a tratar dos deputados nacionais, mas a sua tese é sobre os deputados locais, não é sobre os deputados nacionais. Embora depois possa ter uma repercussão nacional que eu já vou referir. Portanto, este é outro aspecto que eu queria aqui também deixar claro. Depois, um terceiro aspecto, mais natureza metodológica, é a minha também discordância
em relação ao facto de descrever aqui um conjunto de matérias, desde classificações de Constituição. Aliás, aceito e agradeço muito a preferência por me citar várias vezes, fico sempre muito agradecido, naturalmente. Também se referir ao poder constituinte, e, portanto, um discurso longo sobre uma série de matérias que, a meu ver, não tem nada a ver com a sua tese. E, portanto, às vezes quem lê isto, digamos, o leitor futuro que vier a ler a sua tese, porque às vezes há leitores também invejosos, não é? É sempre assim, vão dizer logo que o seu candidato encheu a tese com assuntos que não tinham interesse nenhum para a sua tese e, portanto, que há aqui coisas a mais as quais nem nada contribuem para a demonstração do seu pensamento científico. Portanto, queria saber se isto é mesmo assim, porque é que, no fundo, fez aqui um longo discurso não só sobre a questão do poder constituinte, as classificações de Constituição, até a própria evolução jurídica constitucional de Moçambique, desde que é um país independente. Agora, aqui o aspecto crítico, a maior crítica que eu tenho do ponto de vista metodológico para fazer, é que a tese, em muitos momentos, não depois no fim, é uma tese muito descritiva, porque se vai continuamente escrevendo os artigos sobre vários órgãos, vários deputados, quer dizer, não faz uma análise muito especulativa sobre muitas coisas que transcreve. Com certeza que o candidato revela conhecimento da matéria, portanto domina, obviamente, as matérias que devia dominar do ponto de vista do âmbito em que se insere esta tese de doutoramento, mas é uma tese num tom muito descritivo em relação a boa parte, eu diria, a esmagadora maioria das páginas. Mas depois, de repente, é outra coisa que eu também queria assinar, é que é uma tese muito descritiva, mas depois, no fim, eu diria que é uma tese destrutiva. Salta de um tom descritivo, que é quase tudo, para depois, no fim, chegar a uma conclusão de ser uma tese absolutamente destrutiva do sistema constitucional, do sistema político-constitucional moçambicano. Essa é que é a verdade. E isso em si, portanto, não estou a dizer que seja uma coisa necessariamente má. Aliás, isto entronca com a minha observação positiva daquilo que apresenta ser uma tese corajosa. Mas não é só uma tese corajosa. É uma tese, na verdade, absolutamente destrutiva do sistema político-constitucional moçambicano. Naquilo que ele tem de mais importante, que é o valor da eleição dos titulares de órgãos políticos. E mais, quando faz a crítica ao sistema da lista fechada, da lista plurinominal fechada, a sua tese acaba por ser aquilo que não é. Que acaba por ser uma tese de ciência política, não é uma tese de direito constitucional. Porque eu acho que aquilo que diz não é bem assim. E depois, mas eu concordo consigo na subtese implícita, num subtexto que a tese tem, que é no fundo uma crítica profunda, que eu acho que em grande parte, com certeza, que é justa, mas uma crítica profunda, que é a crítica de achar que o sistema político-constitucional moçambicano é uma partidocracia, é um sistema que não faz respirar as liberdades fundamentais, não agiliza e não dinamiza a participação dos cidadãos na vida política e que o povo moçambicano está refém dos partidos políticos. Essa é que é a sua tese, na verdade, essa é que é a sua tese central, que não está assim escrita, mas esta é a tese que eu encontro. No fundo, o seu candidato tem aqui duas teses. Tem uma tese explícita, tem uma tese visível e tem uma tese implícita que é invisível. Isto é como, já que falou há pouco numa dimensão religiosa, isto é como a criação. A criação de Deus tem uma parte visível e invisível. A parte visível é a sua tese. A parte invisível, que são os anjos, é precisamente a parte mais destrutiva e mais crítica do sistema político-constitucional. Portanto, julgo que este é o que eu lhe queria dizer em relação à sua tese. Agora, isso em si não é mau, mas vamos ver se isto é mesmo assim. Eu acho que não é. Mas pode ser que me convença do contrário. Portanto, isto é o meu grupo de questões em relação à parte metodológica. Agora vamos entrar em alguns temas que eu queria aqui referir, alguns temas de natureza, digamos, substancial
Eu escolhi aqui alguns temas, julgo que já me estou aqui a atrasar um pouco, mas vou tentar ser mais rápido agora. Um primeiro tema é o seguinte. A certa altura fala muito na eleição, mas nunca ouvi discutir um assunto muito importante para chegar à conclusão sobre se o sufrágio é direto ou indireto, que é a natureza jurídica do mandato eleitoral. Porque, aliás, até agora na sua intervenção no fim até disse que havia um mandato sem procuração, sei que percebi bem, mas nunca discutiu um assunto que é central, que é a natureza jurídica do mandato parlamentar. Saber se o mandato é imperativo, como era a teoria definida por Jean-Jacques Rousseau, ou o mandato ser representativo, teve definido por um outro autor. E são coisas muito diferentes, porque o mandato imperativo, o deputado é um criado, digamos assim, do partido, entre aspas, enquanto no mandato representativo, o deputado, sendo eleito numa lista de natureza partidária, tem uma razoável ou grande autonomia em relação ao seu próprio partido. Portanto, nunca ouvi referir-se, na sua tese, à discussão sobre a natureza jurídica do mandato parlamentar, se é um mandato imperativo ou se é um mandato imperativo ou um mandato representativo. Esse é um primeiro aspecto. Depois, há um outro tema que eu também gostaria aqui de referir, que é agora uma crítica em relação à sua tese propriamente dita. Porque a certa altura o seu candidato diz que o sistema da lista fechada, da lista plurinominal fechada, diz com todas as letras, portanto essa é tal tese, na verdade, destrutiva, que até põe em causa o direito de sufrágio consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E eu até vou ler, na página 199, talvez seja uma das passagens mais críticas que tem na sua tese de doutoramento. Diz o seguinte, na página 199, primeiro parágrafo. É a nossa opinião que o sistema de lista fechada não comunga com o princípio da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que preconiza que o cidadão deve escolher os seus representantes para a gestão política da sua vida social. Por outra, não diz a Declaração que o representante deve ser escolhido por terceiro e imposto ao eleitor pelo partido, coligação de partidos ou grupo de cidadãos, como em parte vem previsto na Constituição da República, mormente no preceito que regula a eleição das Assembleias dos órgãos descentralizados. Nestes termos, faz-nos acreditar que o sistema de lista fechada é uma fraude à Declaração Universal dos Direitos Humanos e, em parte, à própria Constituição da República de Moçambique, que prevê que o voto deve ser direto. Portanto, e depois até conclui, por isso, o que acontece com a eleição indireta, por considerar a eleição indireta dos deputados, dos membros das Assembleias Provinciais e autarquias locais, além de ser um mandato sem procuração, porque efetivamente o mandante não escolheu o mandatário, mas sim o partido político. Coloca-se a dúvida sobre se efetivamente o deputado, o membro da Assembleia Municipal, representa o cidadão eleitor ou o partido político que lhe fez eleger. Entendemos que este último é o verdadeiro representado, ou seja, o partido e não propriamente o cidadão. Ora, eu tenho as maiores dúvidas, para não dizer certezas, de que isto não é assim. O facto de haver uma lista plurinominal fechada apresentada pelos partidos não significa que a eleição seja uma eleição indireta, mas ela continua a ser uma eleição direta. Porque quando se diz que o sufrágio é direto, significa que o cidadão vota sem qualquer intermediação para o resultado que ele obtém. Quando nós vamos às urnas de voto, quando o seu candidato, aliás que já julgo que não sei se é deputado, mas já foi deputado, quando nós vamos votar em qualquer eleição parlamentar, seja nacional, seja local, nós quando nos dirigimos à Assembleia de Voto, nós temos lá uma lista de nomes. Temos vários partidos, mas cada partido apresenta nomes. Nós elegemos pessoas, não elegemos partidos. Portanto, não percebo como é que vem dizer que a eleição é indireta. A eleição não é indireta. A eleição é uma técnica de escolha de pessoas, não é de partidos. Nós votamos em pessoas. Votamos ou não votamos, conforme a nossa escolha. Agora, tudo o resto que diz pode ser verdade do ponto de vista da qualidade da democracia. Mas o facto de uma lista ser apresentada por um partido não torna a eleição indireta. A eleição é sempre direta, porque o partido não se coloca numa posição de intermediação entre o ato de votar e o ato de ser eleito. Não, porque a relação é direta. O que o partido faz é condiciona a escolha dos deputados
serem aqueles e não outros, ser aquela sequência e não outra, mas não torna a eleição, a meu ver, indireta. Essa é a sua tese principal, mas eu discordo totalmente dela, porque não me parece que seja isso que acontece. Portanto, o facto de ser uma eleição, uma lista fechada, não torna a eleição indireta. Embora as críticas sejam justas, porque o problema é que, a meu ver, continua a ser uma eleição direta, mas pode dizer que é uma eleição indireta imperfeita, ou uma eleição direta condicionada, não total, que devia haver outros mecanismos que pudessem abrir, fazer arejar com ares mais democráticos uma eleição destas. É verdade, mas eu também não vejo na sua análise crítica, que faz ao longo do texto, propriamente grandes soluções. Aliás, no início descreve vários sistemas eleitorais, mas depois, no fim, quando, digamos, declara esta sua tese, até na fase das conclusões, não vejo propriamente, digamos, propostas concretas, a não ser que seja aquela que a certa altura refere de ser círculos, ser listas uninominais, não serem apresentadas por quem, e não serem listas plurinominais fechadas, portanto, que é o sistema brasileiro, não é? No fundo é isso, embora não diga isso assim, mas no fundo parece que o seu candidato tem uma preferência pelo sistema brasileiro. Mas eu acho que há outros caminhos além destes, e não os refere. Por exemplo, a questão do voto preferencial. Numa lista apresentada por partidos, o eleitor, além de escolher o partido, escolher também mudar a ordem do candidato, a ordem da sequência dos candidatos. Imagina um círculo que elege, por exemplo, 10 pessoas, votar no partido e votar num dos deputados que está em nono, mas, na sua opinião, deve ser o primeiro e não deve ser o nono na lista. O chamado voto preferencial é uma questão que aqui em Portugal, de vez em quando, tem sido discutida. Outro ponto importante para aumentar a tal proximidade, que eu acho que é justa, mas que não está posta em causa pelo sistema atual moçambicano, o tema da residência eleitoral dos deputados. Eles deverem residir num certo número de meses, ou até anos, antes de serem eleitos por neste caso, por círculos locais. Portanto, estou a referir-me agora, digamos, à dimensão administrativa, às eleições para órgãos administrativos. E não haver os chamados deputados paraquedistas, que vivem na capital, mas depois vão lá para uma das províncias, só para serem eleitos por aquela província, tendo chegado na véspera e às vezes nem sequer sendo da mesma província, não tendo nascido lá, ou até nunca tendo vivido lá. Isto é outra coisa, mas isto seriam mecanismos de compensação de uma eventual maior distância que exista entre os deputados e os eleitores, mas que seria uma alternativa que também podia ter considerado, mesmo que entenda que a eleição seja indireta, que não é, aliás, a minha conclusão. E depois, a certa altura, há aqui algo que se torna ainda mais preocupante, é que, na verdade, a sua crítica é uma crítica que se dirige a todo o sistema político-constitucional moçambicano, porque também se vai dirigir à própria eleição dos deputados à Assembleia da República, porque a lista plurinominal fechada não é só para os órgãos administrativos, também é para os órgãos da Assembleia da República. Então, mas a sua tese é também de dizer que quando o povo moçambicano vota para a Assembleia da República, também está a participar numa fraude à Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque o voto para a Assembleia da República é um voto indireto, não é um voto direto, porque são os partidos que escolhem os candidatos numa lista fechada. Portanto, a sua crítica acaba por se contaminar todo o sistema político-constitucional moçambicano. Não é só um problema dos órgãos autárquicos. É um problema de todo o sistema, porque todos os órgãos parlamentares, sejam eles nacionais ou descentralizados, se baseiam na mesma regra de um sistema de lista plurinominal fechada. Portanto, com a sua tese, digamos, destrói por completo, dizendo que é tudo inconstitucional, todas as eleições parlamentares moçambicanas. Essa é a sua conclusão. Não será isto demais? Deixo essa pergunta. É que ainda por cima, repara, essa crítica de que é indireto por causa dos partidos pode até nem ser justa. Não sendo, em meu ver, indireto, mas dando barato que possa ser, mas o seu candidato esqueceu-se de uma coisa. É que nas eleições autárquicas pode haver candidaturas de grupos de cidadãos independentes. Esses grupos não são partidos políticos. Portanto, como é que pode dizer que, quando são grupos de cidadãos a apresentar candidatos,
como é que pode dizer que a eleição é indireta e que a eleição é dominada por partidos políticos? Se são cidadãos e eleitores que não têm partido, e até pode haver pessoas sem partido nas listas que são apresentadas por partidos, mas se nas eleições locais pode haver candidaturas ditas independentes, não apresentadas por partidos, como é que pode vir dizer que aí a eleição é indireta se não há nenhum partido político pelo meio? São cidadãos comuns que se juntam e que se apresentam a eleições com uma subscrição mínima de assinaturas e que se apresentam a eleições. Podem ser pessoas que não estão ligadas a nenhum partido político e podem ser eleitas. Portanto, isso também é indireto para si. Isso suscita-lhe as mesmas reservas e as mesmas críticas, aliás, ácidas e ásperas, que dirige às listas que são apresentadas por partidos políticos. Penso que há aqui uma grande diferença, mas para si é tudo igual. Mas eu acho que não é tudo igual. Mesmo aceitando a sua tese, tinha que pelo menos excluir as candidaturas independentes, porque essas não têm qualquer intervenção, digamos, de qualquer partido político. E depois, a certa altura, também já agora, diz que a própria Constituição entra em contradição, e hoje agora perguntava-lhe também se entra em contradição, então temos normas constitucionais e inconstitucionais, enfim, para me referir a um tema clássico do direito constitucional, perguntar-lhe se há também normas constitucionais e inconstitucionais. Será que há? Eu tenho a minha opinião sobre o assunto, mas agora gostava que me desse também a sua opinião sobre se é possível, afinal, porque como diz que há uma contradição dentro da Constituição, pergunto-lhe se, na verdade, há ou não há, na sua opinião, normas constitucionais e inconstitucionais. Já agora gostava de saber. Aliás, eu até lhe vou até ler aqui a frase, que é para não haver dúvidas. Página 221. Diz o seguinte, a certa altura. O sistema de eleição proporcional de lista fechada, portanto, segundo parágrafo, se sustenta nesta tese, a sua tese, fragiliza o sufrágio universal previsto no artigo 73 da Constituição, por não permitir a materialização da eleição direta. E agora, depois o parágrafo 5 é que interessa. A Constituição da República de Moçambique, em matéria de sufrágio, é simplesmente contraditória, assumindo nos artigos 73, 169 e 278 o sufrágio universal, direto, igual, secreto, pessoal e periódico. Mas contraditória como? Então, mas se é contraditório, temos uma questão de ter normas contraditórias, gostava de saber em que sentido é que isso é contraditório. Até porque já agora o sistema da lista plurianual fechada, a Constituição nunca o refere. É um assunto que está na lei ordinária, que está na lei eleitoral, não está propriamente na Constituição. Quando muito seria aqui uma inconstitucionalidade do sistema eleitoral, da lei eleitoral, em relação às normas constitucionais, e não propriamente uma contradição dentro da mesma Constituição. Mas se diz que é contraditória, já agora pergunto se pode haver normas constitucionais inconstitucionais. Esse é um aspecto também que eu queria aqui referir. Agora, para terminar, e penso que já estou na minha hora, com a benevolência que é sempre ilimitada do Sr. Magnífico Reitor, que é o seguinte. Refere-se a certa altura que este sistema de eleição indireta põe em causa os limites materiais da revisão constitucional. Aliás, a Constituição moçambicana tem esse artigo, aliás, muito parecido com a Constituição portuguesa, que é o artigo 300, o Sr. candidato insurge-se com veemência, para não dizer com virulência, em relação ao facto de esses limites estarem a ser postergados, porque a eleição, afinal, não é direta. Ora bem, eu, como lhe disse, acho que não, acho que a eleição é direta, mas o problema aqui pode ser outro, que é o seguinte, que é o problema que talvez esse pudesse ter abordado, deixo isso à sua consideração, que é o facto os órgãos, digamos, os órgãos executivos, os elementos executivos dos órgãos centralizados são eleitos por um sistema diferente. Ou seja, no sistema autárquico há o sistema proporcional para os membros dos parlamentos, mas há o sistema maioritário a uma volta para o cabeça de lista, não é? Agora, o que me pode dizer é outra coisa. E isto também lhe pergunto, porque acaba por não tratar desse assunto. Acha constitucional que numa mesma eleição tínhamos um sistema que é maioritário a uma volta para o cabeça de lista e proporcional para os restantes membros, e quando ainda por cima o único caso em que há um sistema maioritário a ser reconhecido no sistema constitucional moçambicano é para o Presidente da República, que, como sabe, é eleito a 2 voltas e não a 1 volta.
Não há aqui, digamos, uma situação de contradição, aqui sim, e de discrepância entre um sistema que é uma volta para a cabeça de lista autárquico e enquanto para o Presidente da República tem que ser a 2 voltas e o resto digamos, dos titulares são eleitos por um sistema proporcional. Este é um ponto. Por outro lado, também julgo que tem uma preferência por listas uninominais. Mas as listas uninominais têm outro problema. É que as listas uninominais, por definição, não há proporcionalidade. Porque se são listas que se apresentam listas só com um único candidato, mas como é que isso depois joga com um conjunto com um órgão que é um órgão que tem uma pluralidade de candidatos? Como é que pode haver listas uninominais? Isso não está aqui explicado e confesso que não me convenceu. Depois, já agora lhe faço uma outra pergunta, visto que estamos sempre em sintonia e em família lusófona. Eu já agora gostava de saber a sua opinião sobre o sistema angolano. Como sabem, em Angola, para a Assembleia Nacional, já tem uma legislação aprovada, mas ainda não implantaram as autarquias locais. Infelizmente, acho que é um processo que se tem demorado. Aí Moçambique está há muitos anos à frente de Angola, porque aliás eu próprio participei no processo de autarquização em 1996 com o apoio do Banco Mundial. Portanto, há muitos anos que a Moçambique tem autarquias locais. Mas agora pergunto-lhe em relação a Angola o seguinte, é que em Angola, para a Assembleia Nacional de Angola, nas eleições ditas gerais, portanto, a Assembleia Nacional e o Presidente da República, há um único voto. Mas o cidadão eleitor vota em 4 coisas diferentes, com um único voto. E na escolha de um único partido vota em 4 coisas. Vota no Presidente da República, que é o cabeça da lista mais votada para o Círculo Nacional do Parlamento. Vota no Vice-Presidente da República, que é o segundo mais votado. E depois vota nos deputados do Círculo Nacional e vota nos deputados do Círculo Provincial. Portanto, no fundo é 4 em 1. Já agora gostava de saber a sua opinião sobre o sistema angolano também, por esta sua tese. Então ainda é pior do que o sistema moçambicano, porque então ainda é mais inconstitucional do ponto de vista da lógica do sufrágio direto. Digamos que se o moçambicano é indireto, este angolano, na sua opinião, deve ser indiretíssimo, não sei. Faço essa pergunta e para saber a sua opinião. Mas, portanto, terminando, eu devo dizer que li a sua tese com muito agrado, com grande satisfação, embora não concorde com a tese fundamental que é aqui defendida, mas agora acho que cabe ao seu candidato o ónus de rejeitar as críticas que são injustas ou de corrigir aquelas que eu fiz porque entendi mal o seu pensamento, ainda que tem que ser literalmente expresso na tese, porque não tenho poderes telepáticos para entrar na sua mente, felizmente. E, portanto, seja como for, é uma tese que eu li com muito agrado e é uma tese que merece, da minha parte, uma apreciação bastante positiva no que toca à sua elaboração, mas agora também o debate e a resposta do candidato também permitirá esclarecer as dúvidas e rejeitar as críticas que acabei de formular. Muito obrigado, Sr. Presidente do Júri e magnífico reitor da Universidade Católica de Moçambique, e dou por terminada a minha arguição e muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Candidato. Senhor Candidato,